Era uma noite densa, com nuvens escuras que pareciam se fundir ao asfalto da estrada vazia. Eu dirigia meu velho Gol, com Pedro ao meu lado, enquanto a chuva torrencial caía, tornando tudo mais sombrio. Voltávamos de uma festa em uma cidade vizinha, e a alegria da noite rapidamente se transformou em apreensão. "Você tem certeza de que sabe o caminho?" Pedro perguntou, a voz trêmula. Acenei afirmativamente, mas, para ser sincero, não estava tão certo assim. A estrada era cheia de curvas e a visibilidade diminuía a cada instante. Conforme avançávamos, senti uma presença estranha. Algo no banco de trás parecia estar me observando. Olhei rapidamente, mas não havia nada além das nossas malas. A sensação, no entanto, não desaparecia. Meu coração acelerou quando um frio intenso tomou conta do carro, como se uma sombra tivesse se instalado entre nós. "Você está bem?" perguntei, notando a mudança na expressão dele. "É só a chuva", ele respondeu, mas eu podia ver que sua atenção estava presa ao retrovisor. Cada vez que olhava, a imagem se tornava mais nítida. Um vulto escuro parecia se contorcer no banco de trás, seus olhos brilhando como brasas. "Lucas, para o carro!" Pedro gritou. Hesitei, mas o desespero na voz dele me convenceu. Encostei o carro na beira da estrada e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no teto. "Lucas, o que está acontecendo?" ele perguntou, olhando para trás, mas não vi nada. "Eu sinto algo lá atrás", disse Pedro, quase em um sussurro. "Tem alguém. Ou algo." Sem pensar duas vezes, girei a chave de ignição, mas o carro não respondeu. A bateria havia morrido. O pânico tomou conta e Pedro começou a ficar agitado. "Vamos sair daqui", ele implorou, mas antes que pudéssemos abrir as portas, o banco de trás se iluminou com uma luz suave e sobrenatural. Uma figura apareceu, vagamente esculpida pela névoa da chuva. Era uma mulher, com longos cabelos negros e um vestido branco ensopado, seus olhos profundos refletindo a dor de 1000 almas. "Por que vocês não pararam?" a figura sussurrou, a voz ecoando como se viesse de um lugar distante. "Vocês não viram o sinal?" Troquei olhares de terror com Pedro. Nós não tínhamos visto nada, exceto a estrada e a chuva. A mulher começou a se aproximar, sua expressão uma mistura de tristeza e raiva. "Eu precisei de ajuda, mas vocês ignoraram." O carro começou a tremer e os vidros embaçaram. Pedro, em um impulso, se virou para mim e gritou: "A gente precisa ir embora, agora." Com um movimento rápido, conseguimos abrir as portas e correr para a chuva, mas a mulher nos seguiu, sua risada macabra se misturando ao som da tempestade. "Vocês não podem fugir de mim." Enquanto corríamos, uma luz intensa surgiu à frente, revelando uma bifurcação. Sem pensar, tomamos o caminho da esquerda. A mulher parou, observando-nos com um olhar furioso. O carro, que antes parecia ter vida própria, agora estava parado, como se tivesse sido preso em uma teia invisível. Nos perdemos na escuridão, a chuva lavando nossas lágrimas e medos. Mas, quando finalmente paramos para respirar, percebemos que estávamos longe da estrada. Uma trilha estreita nos levou a um velho cemitério, suas lápides cobertas de musgo. Foi ali que entendemos. Aquela estrada era conhecida por desaparecimentos, e a mulher que nos havia seguido era uma alma perdida, presa entre mundos, em busca de alguém para ajudá-la. E a única forma de escapar era confrontá-la. "Desculpe", murmurei, minha voz quase um sussurro. "Desculpe por não ter te visto." A mulher parou, a raiva diminuindo, e um sorriso triste surgiu em seu rosto. Só queria ser lembrada. Com um movimento de mão, ela desapareceu, levando a tempestade consigo. O céu se clareou e, ao olharmos para trás, o velho Gol estava ali, intacto, como se nada tivesse acontecido. Sem palavras, entramos no carro e seguimos em frente, sabendo que jamais esqueceríamos aquela noite aterrorizante, marcada pela dor e pela busca de redenção. Meu nome é Elias,
E tudo isso aconteceu em agosto de 2008. Lembro como se fosse ontem. Foi um dos verões mais quentes que já tivemos em anos, e eu estava dirigindo meu caminhão antigo, transportando chapas de aço para um canteiro de obras no sul do Missouri. Já tinha mais de 20 anos de experiência como caminhoneiro, e achava que já tinha visto de tudo. Mas o que aconteceu naquele dia ainda me assombra. Eu dirigia pela rodovia 60, passando pelo Parque Nacional Mark Twain, que é lindo de dia, mas bem desolado e assustador à noite. Eu estava indo bem e planejava parar em um posto de caminhoneiros perto de Springfield para ir ao banheiro, comer algo e talvez dormir um pouco antes de continuar a viagem. No entanto, a alguns quilômetros do posto, vi um caminhão velho estacionado na beira da estrada com o capô levantado. Quando me aproximei, vi um cara gordinho acenando para mim. Nós, caminhoneiros, temos um código não falado. Sempre ajudamos uns aos outros. Então diminui a velocidade, estacionei um pouco mais adiante e fui ver o que estava acontecendo. O homem parecia ter uns 45 anos. Vestia uma camisa de flanela que deveria ser branca, mas estava toda manchada de graxa, assim como seu rosto e suas mãos. Era claro que ele estava tentando consertar o caminhão há bastante tempo. O sol já estava se pondo e, quando cheguei perto, ele começou a andar em minha direção. "Graças a Deus que você parou", ele disse, parecendo aliviado. Ele me cumprimentou, disse que se chamava Neil e explicou que estava preso ali há cerca de 4 ou 5 horas. O caminhão tinha um alternador quebrado e ele me pediu se eu poderia levá-lo até a cidade mais próxima para passar a noite e de manhã tentar encontrar a peça e um mecânico. Olhei para ele e, depois de avaliá-lo por alguns momentos, parecia um cara inofensivo. Não tive coragem de deixá-lo ali. A próxima cidade ficava a 32 quilômetros. Neil voltou para seu caminhão, pegou uma pequena bolsa e subiu no meu carro. E assim, seguimos viagem. Neil era bem falante e me contou que era do Alabama. E estávamos a caminho de pegar uma carga em St. Louis. Neil também me contou que seu caminhão antigo estava dando problemas há semanas, mas ele achava que conseguiria ir mais longe. Cerca de 15 a 20 minutos depois, percebi alguns carros no meu retrovisor vindo um atrás do outro e seguindo a gente bem de perto. No começo, não dei muita atenção. Pensei que eram apenas motoristas impacientes querendo me ultrapassar. Mas os carros ficaram atrás de nós, o que era bem estranho, já que éramos os únicos veículos na estrada naquele momento. Comecei a ficar nervoso e perguntei a Neil se ele conhecia aqueles carros apontando para o retrovisor. Ele olhou e disse que nunca os tinha visto antes. Brinquei com ele, perguntando se ele estava fugindo de alguém, e ele riu nervosamente, dizendo que não era nada disso. Mas percebi que sua voz estava tremendo, o que me deixou sabendo que ele também estava um pouco nervoso. Eu não podia julgá-lo, porque eu também estava começando a ficar nervoso com aqueles carros nos seguindo. A partir daquele momento, mantive os olhos neles. Eles nos seguiram por cerca de 16 quilômetros e em nenhum momento tentaram nos ultrapassar. Isso era muito suspeito. Quando chegamos a uma parte da estrada com árvores de ambos os lados, finalmente fizeram sua jogada. Ambos os carros aceleraram e, após nos ultrapassarem, viraram e cruzaram a estrada, nos fechando completamente, o que me forçou a frear bruscamente. "Que diabos!" eu disse em voz alta. Os carros pararam na nossa frente e 3 caras armados saíram deles, caminhando direto em direção ao meu caminhão. Meu coração começou a disparar e, ao olhar para o lado, notei que Neil estava pálido e suando muito. Sussurrei para Neil tentar ficar calmo e cheguei debaixo do meu banco, apenas para perceber que havia deixado minha arma em casa. Recentemente, a empresa onde trabalhava havia decidido proibir os motoristas de carregarem armas. Por isso, nas últimas viagens, não a levei comigo. Os caras se aproximaram do meu caminhão, posicionando-se em ambas as portas, apontando armas para nós. Um deles ordenou que saíssemos do veículo. Olhei para Neil, que parecia prestes a desmaiar, e disse aos caras que não queríamos problemas, levantando as mãos em rendição. Falei que podiam levar o que quisessem,
mas o mesmo cara repetiu para sairmos do caminhão, desta vez de forma mais agressiva. Fizemos o que nos mandaram e saímos lentamente do caminhão. Enquanto fazíamos isso, Neil tropeçou e quase caiu. Outro dos caras nos instruiu a nos mover para o lado da estrada, mantendo a arma apontada para nós. Depois, mandou que esvaziássemos nossos bolsos e entregamos nossas carteiras, celulares e chaves. Podem levar o caminhão se quiserem, eu disse. Só nos deixem ir. Cala a boca, ele respondeu, pegou nossas coisas e jogou em um dos carros. Depois, caminhou de volta até nós, enquanto os outros dois ainda nos apontavam. Ele me jogou as chaves do caminhão e fez um gesto para eu entrar e ligar o motor. Olhei para Neil novamente, que estava tão confuso quanto eu. Então, o cara me disse, para meu próprio bem e o de Neil, para não tentar nada. Fui de volta para a cabine, com um dos caras apontando a arma para mim, virei a chave e o motor começou a roncar. O outro cara fez sinal para Neil entrar em um dos carros. O líder, que estava apontando a arma para Neil, mandou que ele entrasse em um dos carros enquanto eu fiquei no caminhão. Não fazia ideia do que era o plano deles, mas não estava disposto a discutir com alguém armado. Então comecei a dirigir, seguindo o carro onde Neil estava com dois dos caras, enquanto o terceiro vinha atrás. Dirigimos por horas, embora provavelmente tenha sido apenas cerca de 20 minutos. Os caras nos levaram por uma estrada de terra bem estreita que saía da rodovia e ia mais fundo na floresta. Minha mente começou a buscar rotas de fuga, mas era inútil. Não havia como escapar, e mesmo que houvesse, eu não deixaria o pobre Neil à mercê daqueles caras, pois provavelmente eles se viriam contra ele. Era uma situação muito complicada. As árvores se fechavam ao nosso redor. Eu sabia que estávamos caminhando para uma armadilha. Finalmente, os carros pararam em uma pequena clareira na floresta, e os caras saíram ainda segurando as armas, e fizeram sinal para eu sair do caminhão. Saí da cabine com as mãos tremendo e o coração acelerado. Se eles nos trouxeram até aqui, com certeza não era por nada bom. Pensei que, se quisessem apenas nos roubar, teriam feito isso na estrada e saído com nossas coisas sem problemas. O líder fez sinal para eu segui-lo pela floresta, onde Neil já estava sendo levado por outro dos bandidos. Esse era um cara baixo e meio atarracado, com uma expressão realmente diabólica que ele virou para mim e deu um sorriso malicioso. Caminhamos por alguns minutos até chegarmos a uma velha cabana abandonada. Meu estômago se contorceu de medo ao ver isso. Os caras nos empurraram para dentro e percebi que havia apenas algumas peças de mobília velhas e muito lixo. Eles nos mandaram sentar em um sofá velho e empoeirado. "Do que vocês querem?" Perguntei ao cara que parecia ser o chefe, tentando manter a voz firme. O cara, com a expressão diabólica, sorriu de novo de uma maneira bizarra e disse: "Apenas não corra para a polícia." Depois ele se virou para os outros, que também começaram a rir, e começou a amarrar nossas mãos e pés. Senti um suor frio escorrer pelo meu corpo quando o terceiro cara disse, em tom de zombaria: "Não vá a lugar nenhum." E todos começaram a rir. Depois disso, eles saíram da cabana, fechando a porta imediatamente. Assim que eles saíram, comecei a me debater para soltar as cordas e disse a Neil que tínhamos que sair dali. Ele, pálido e tremendo incontrolavelmente, me disse em uma voz quase sussurrada: "Eles vão nos matar, não vão?" Eu respondi: "Não, se conseguirmos escapar primeiro", tentando parecer confiante, mesmo que minha voz entregasse o quanto eu estava assustado. Movi os pulsos, tentando afrouxar os nós o mais rápido que podia. Era um trabalho lento e doloroso, mas senti as cordas começando a ceder. Nesse momento, ouvimos o carro ligar e se afastar, nos deixando sozinhos envoltos no silêncio misterioso da floresta. Assim que consegui me soltar, comecei a desamarrar as mãos e os pés de Neil. "Valeu, amigo", ele disse com a voz trêmula, tentando aliviar o momento. Eu disse a Neil para guardar as histórias para depois, quando estivermos realmente a salvo, e ele assentiu com a cabeça. Saímos da cabana e olhamos ao redor. Já estava escuro e a visibilidade era muito baixa, mas conseguimos perceber que os carros tinham ido embora, assim como meu caminhão. Neil perguntou se eu sabia como voltar, e a verdade é que, naquele ponto,
Tínhamos andado tão fundo na floresta que eu tinha uma ideia bem vaga, mas sabia que deveríamos caminhar na direção oposta à cabana, e assim provavelmente encontraríamos a estrada. Fizemos isso e finalmente chegamos à estrada, mas começamos a nos perguntar se era realmente uma boa ideia, já que estávamos em pânico com a possibilidade de os caras voltarem. Mas, se quiséssemos ajuda, não podíamos ficar na floresta. Então começamos a andar, mantendo-nos na beira da estrada, prontos para mergulhar nas árvores ao primeiro sinal de ameaça. O sol já havia se posto há um tempo, e a única coisa que podíamos ver era o reflexo da lua nas folhas das árvores. Mantive os ouvidos abertos, tentando escutar qualquer som de carro se aproximando. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvimos o som distante de um veículo se aproximando. Não consegui evitar o arrepio ao pensar que poderia ser nossos atacantes. Empurrei Neil para a vegetação e nos agachamos, prendendo a respiração enquanto o carro se aproximava lentamente. Então percebemos que não era nenhum dos carros anteriores, mas sim um sedã velho e maltratado. E o motorista parecia ser um homem idoso, provavelmente alguém da região. Assim que verifiquei que não eram os caras, levantei os braços e comecei a acenar. Ei! Ei! Começamos a gritar para o motorista, e vimos o carro diminuir a velocidade até parar. O motorista abaixou a janela e nos olhou com desconfiança. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou suspeitoso. "Por favor, precisamos da sua ajuda", eu disse, contando rapidamente que nosso carro havia sido roubado e que tínhamos sido sequestrados. Pedi também para ele chamar a polícia, já que os ladrões haviam levado nossos celulares e todos os nossos pertences. O homem nos olhou por alguns segundos e então acenou. "Entrem. Eu vou levar vocês até o escritório do xerife." Subimos no banco de trás, exaustos e aliviados. O homem se apresentou como Jeff e nos levou até a cidade mais próxima, chamada Ellington, nos deixando no escritório do xerife. Uma vez lá, contamos nossas declarações, descrevendo os 3 homens e tudo o que havia acontecido. O xerife, um veterano chamado Stuart, levou nossa história muito a sério. "Vamos enviar uma patrulha para procurar seu caminhão e vamos pegar esses homens", ele nos disse com grande segurança. "Vocês 2 têm sorte de estarem vivos." Ele estava certo sobre isso. Eu e Neil trocamos olhares. Estávamos vivos, mas profundamente chocados. Os policiais nos levaram de volta à clareira na floresta, mas não havia sinal dos homens. Enquanto caminhávamos pela área, um oficial chamou pelo rádio, anunciando que haviam encontrado meu caminhão abandonado. Fomos em direção ao local com o xerife, e com certeza, lá estava meu caminhão, deixado entre as árvores, mas intacto. "Fiquem atentos", nos disse o xerife, enquanto nos preparávamos para ir embora, já que os caras poderiam voltar. Agradecemos e seguimos para o posto de gasolina mais próximo. Precisávamos ligar para nossas empresas e relatar o que havia acontecido, mas, mais do que tudo, precisávamos descansar. Enquanto dirigíamos, não conseguia parar de pensar em quão perto havíamos chegado da morte. Sempre me considerei um cara durão, mas essa experiência me abalou profundamente. Neil olhava silenciosamente pela janela, perdido em seus próprios pensamentos. Nos separamos no posto de gasolina, trocamos números de telefone e prometemos manter contato, mas nunca nos vimos novamente. Eu o lembro toda vez que passo por Missouri do Sul. Aquela noite me mudou bastante. Agora sou muito mais cauteloso e mais consciente dos perigos na estrada. Ainda ajudo as pessoas quando posso, mas estou sempre alerta, sempre preparado para o inesperado. De vez em quando dirijo por trechos mais escuros e solitários da rodovia, me lembro daqueles homens e me pergunto se algum dia foram pegos ou se ainda estão à procura de sua próxima vítima. Mas não deixo isso me consumir. A vida continua e eu também. Afinal, a estrada sempre foi meu melhor lugar, e sempre há uma nova carga para transportar para outro destino. Enquanto minha missão for estar atrás do volante, continuarei em frente, não importa o que a estrada me reserve.